No programa de hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1950, que o mundo conhece como o Maracanazo, a tragédia de 16 de julho de 50, com a vitória do Uruguai sobre o Brasil. Mas até chegar a 16 de julho de 50, partimos lá de 1938, quando havia sido realizada a terceira Copa. Logo em seguida, como se sabe, eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. E, claro, o mundo ficou sem o seu grande evento esportivo. Se em 1930, no Uruguai, tínhamos 434 mil espectadores, a próxima Copa que se aproxima, já falamos sobre isso, né, no Catar, prevê mais de 3 bilhões e meio de telespectadores. E por aí dá para se medir o tamanho desse evento. Assim que terminou a Copa de 38, na França, já se discutia onde seria realizada a próxima etapa. O Brasil era candidato, inclusive pela boa performance naquela Copa de 38. A Argentina também e a Alemanha também. Como a Alemanha foi condenada, digamos assim, na Segunda Guerra, não pôde nem sediar e nem participar. Quando a guerra termina, em 45, começa a se pensar na próxima edição. E o Brasil vence e tem a possibilidade, então, de sediar a grande Copa de 1950. Os países europeus estavam se reconstruindo e o Brasil prometera à FIFA uma grande construção de praças esportivas. O Maracanã é prova disso. Quando construído, se tornou o maior estádio do mundo, com capacidade para 155 mil torcedores. E remodelou também alguns outros estádios, como o Estádio da Independência, em Belo Horizonte, uma remodelada no Dorival de Brito, de Curitiba, o Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, da Ilha do Retiro, do Recife, e o Pacaembu, aqui em São Paulo, estádio que tinha a possibilidade de abrigar 60 mil torcedores. A Copa, então, realizada no Brasil, teve algumas peculiaridades interessantes. Várias seleções europeias vieram, inclusive a Itália, que só pôde participar. Lembrem-se que a Itália fazia parte do eixo e também perdeu a Segunda Guerra Mundial. Mas graças a um italiano, Barassi, que salvou a taça. Ele, na verdade, a escondeu numa caixa de sapato. Essa taça foi aparecer, anos mais tarde, num cofre na Suíça. Mas, com esse fato, Giacomo Barassi, a Itália pôde participar da Copa. Muito embora tenha tido uma participação medíocre, perdendo logo na primeira partida para a Suécia. 4 grupos se formaram. O grupo 1, Brasil, México, Iugoslávia e Suíça. O grupo 2, com Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Chile. O grupo 3, apenas com 3 participantes, Suécia, Itália e Paraguai. E o grupo 4, com apenas 2 participantes. A França desistiu, outros países desistiram também, como Portugal, Turquia, e o grupo só teve Uruguai e Bolívia. Pelo regulamento, os 4 vencedores dos grupos é que iriam para uma parte final, onde todos jogariam contra todos. O Brasil, na primeira fase, vence o México por 4-0, muito embora sem agradar muito. O segundo jogo, bastante complicado, foi no Pacaembu, e ainda pela rivalidade intensa de paulistas e cariocas, aqui em São Paulo, o jogo teve a participação apenas de paulistas, né? O placar 2-2 espelha a dificuldade. E o jogo decisivo, então, seria contra a Iugoslávia, que havia vencido tanto a Suíça quanto o México, portanto tinha um ponto na frente. O Brasil precisaria vencer esse jogo.
E um fato inusitado acabou colaborando para a vitória brasileira. Antes do jogo, o meia atacante iugoslavo Mitic, quando subia as escadas do túnel que dava acesso ao campo do Maracanã, bateu a cabeça numa barra metálica ainda exposta por obras que não estavam finalizadas, né? Corte profundo na testa que fez com que ele demorasse 10 minutos para subir ao campo. Lembram-se que depois da súmula feita não se permitia substituições na época. Aliás, não se permitiam substituições mesmo com o jogo andando. Quando o Vitinho sobe ao campo, o Brasil já ganhava por 1-0. Jogo difícil, resolvido por um gol de Zizinho, que a gente conseguiu localizar em arquivos radiofônicos na voz de Jorge Cury. Não é preciso traduzir em qualquer língua, Brahma Chopp é sempre pureza, é sempre sabor. Brahma Chopp em barril ou em garrafa, sempre abaixo. Cobrou Bauer, entregando a pelota a Danilo, Danilo outra vez a Bauer. Conduz Bauer a pelota, atraiu Chekov segundo, passa por ele, entregou outra vez a Danilo. Boa combinação dos médicos. Danilo na frente para o Zizinho, aproxima-se o gol. Prepara o tiro e atira, gol! Gol dos brasileiros! Gol brasileiro, Zizinho! Gol do Brasil, Zizinho! Esse o juiz não anula. Driblou, Danilo recebeu a pelota, entregou ao Zizinho, bateu Stankovic e marcou o segundo gol brasileiro. Alô, Curi, 23 minutos, Zizinho e Danilo, Sara Cordeiro, 23 minutos pelo Gol Omega. Alô, César, como você viu esse gol? Alô, César. Vencida a Iugoslávia por 2-0, restava então ao Brasil disputar a parte final. A Espanha vence o grupo 2, após bater os Estados Unidos e o Chile, e também a Inglaterra, que aliás era uma das favoritas. Diga-se de passagem que este grupo, o grupo 2, teve, num jogo de Belo Horizonte, uma das maiores surpresas da Copa até hoje, a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1-0. Espanha então passa para as finais. No grupo 3, a Suécia, que havia batido a Itália, passa também para as finais, e no grupo 4, com uma goleada de 8-0 sobre o seu único adversário do grupo, a Bolívia, o Uruguai também vai para as finais. E aí, então, Brasil, Suécia, Uruguai e Espanha jogam entre si para que saísse o campeão de 1950. Que história! O Brasil faz 7-1 na Suécia. Ademir, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, formam o que para muitos foi o maior trio avançado da história do futebol brasileiro. E o segundo jogo dessa fase final contra a Espanha mostra isso. Enquanto a torcida gritava Touradas de Madrid, uma marchinha de Braguinha do Carnaval, o Brasil fez 6-1 na Espanha. Escolhemos 2 dos gols dessa goleada para ilustrar esta grande vitória brasileira. Um de Chico e um de Zizinho. Com o Alonso, que deu imediatamente para o seu ataque. Entrou Chico lutando muito e consegue atrasar a bola para o Zizinho, que também atrasa para o Augusto. Augusto então para o coro do terreno e dá de novo para o Zizinho. Passos perfeitos, bola em profundidade para Ademir. Recebeu Ademir, deslocando muito o trio atacante. Ademir para Zizinho, Zizinho para Ademir. Começou o carnaval. Ademir na frente para Jair. Jair para o coro, dribla 2. Derivou para a direita e deu em profundidade a Ademir. Corre Ademir. Prepara-se, fecha sobre o gol. Atenção, entregou a pelota a Chico. Atira o gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Chico! Gol número 4 do Brasil. Preparação infernal de Zizinho, Jair e Ademir. Finalizou com um passe de Ademir a Chico. Veio o ponteiro e arrematou fulminantemente. A direção do Danilo,
outra vez o Brasil no ataque. Danilo abriu na esquerda na direção de Jair, que deixou para Chico. Chico para o Coro na lateral da área. Atraiu um contrário e deu para Ademir, deslocado para a ponta esquerda. Bateu Parra, prepara o centro, executou atrasado para Zizinho. Prepara-se Zizinho, bateu 2, atirou, gol! Gol do Brasil, meia dúzia! Gol do Brasil, Zizinho! Recebeu de Ademir, driblou 2 contrários e marcou o centro número meia dúzia do Brasil. Brasil, meia dúzia, Espanha. A final, então, contra o Uruguai, foi, até então, a grande desgraça do futebol brasileiro. Não o grande vexame, que em 2014, perdendo por 7-1 para a Alemanha, o Brasil teve, digamos, a sua maior história triste. Mas contra o Uruguai foi uma página dolorida, essa que é a verdade. Tão dolorida que Gigia, que fez o gol da vitória uruguaia aos quase 40 minutos do segundo tempo e que calou os 200 mil espectadores que estavam no dia no estádio, se manifestou numa entrevista anos depois desse jogo dizendo que só 3 pessoas calaram o Maracanã: Frank Sinatra, o Papa e ele. Vamos ouvir suas declarações. Silêncio que não se oía nada, ¿no? Un silencio enorme que, yo qué sé, parece que no hubiera gente, parece, ¿no? Después cuando terminó el partido estábamos todos contentos, nos abrazamos, pero si miraba uno la tribuna, veía a toda la gente llorando. Entonces ahí te daba tristeza. Al canal lo silenciamos 3 personas, el Papa, Frank Sinatra y yo. Gigia fez essas declarações, deu essa entrevista a uma jornalista brasileira para mostrar a sua tristeza, paradoxal tristeza, por ter feito aquela desgraça para um povo inteiro. Mas, no campo, ele se transformou na grande figura da vitória celeste. Na narrativa de Cury, o segundo gol do Uruguai, feito por Gigia, que deu a vitória à seleção celeste. Gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Gigia! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai! Depois desse jogo, para muitos uma verdadeira desgraça, a seleção nunca mais usou o uniforme branco. Flávio Costa, o técnico, foi demitido, acusado de deixar os jogadores em pé por 2 horas numa missa matinal do dia de jogo. O dirigente maior do Rio de Janeiro, Mendes de Moraes, que fez um discurso antes do jogo, já dando praticamente a vitória aos brasileiros, teve o seu nome retirado do estádio, que passou a se chamar Mário Filho. Uma geração brilhante de futebolistas brasileiras foi execrada, principalmente o goleiro Barbosa, condenado como culpado pela derrota. Além dos grandes craques Ademir de Menezes, Zizinho, Bauer, Jair da Rosa Pinto, craques fabulosos. Esta página, o Maracanazo, como é conhecido esse dia, derivado de uma expressão latina em espanhol, que é usada até hoje, principalmente por argentinos e uruguaios, é uma marca indelével, é uma ferida, uma cicatriz eterna no futebol brasileiro. E só fez aumentar o que Nelson Rodrigues dizia, o complexo de vira-latas. Isto foi, em resumo, a Copa de 50. Não há quem possa